Olá, eu sou Diogo e vou falar sobre a introdução ao projeto estrutural. Primeiramente, sobre as condições a serem satisfeitas pelo projeto estrutural, da mais importante à menos importante, como se pode ver nesta figura. Primeiramente, no projeto estrutural é a parte estrutural, a segurança. O mais importante numa obra é que ela seja bem dimensionada, que ela venha a resistir aos futuros intempéries que aconteçam com ela, aos efeitos, às tensões, às sobrecargas. Esse é o fundamental numa obra. Ou seja, se a gente respeitando esse diagrama, a gente pode ver que a parte principal aqui é estrutural, maior, é a base da construção. Em seguida, é a parte funcional. Um projeto ele é feito para um devido fim, por mais variado que seja, desde abrigar pessoas, ou trânsito de veículos, ou armazenar objetos, máquinas, comida. Essa é a funcionalidade da estrutura. Não adianta eu fazer um projeto estrutural com toda a segurança, totalmente bem dimensionado, se não atende à minha funcionalidade. Uma pessoa faz uma casa para morar e morar bem. Se eu faço a casa mais segura que existe e não cabe direito, não vem a satisfazer meus fins, não adianta muito. Depois é a parte econômica, muito importante também. Hoje em dia o projeto tem que buscar a melhor maneira, desde em qualquer campo, seja na engenharia ou em outra área, o cliente sempre busca o menor preço. Sempre tem que haver o equilíbrio entre todas os pontos, inclusive estética, funcional, estrutural e a parte econômica. E agora vamos falar da parte estética. Muitas vezes ela é deixada de lado ou até esquecida em comparação à parte mais importante como a estrutural, mas hoje em dia já existem grandes obras com a estética estrutural. Por exemplo, a estética é muito importante, mas vem por último dentro desses, porque principalmente uma parte econômica e funcional do que a estética. Entretanto, muitas pessoas preferem, até porque as pessoas mais leigas tendem a preferir a beleza do que uma parte de segurança. E outro assunto que eu não coloquei aqui na pirâmide, porque é um assunto que não é fundamental no projeto, mas que está crescendo bastante, que é a sustentabilidade. Tem a ver com a economia verde, com esses temas agora de ecologia que estão explodindo atualmente. Atualmente, acho que aqui no Nordeste não pensamos muito nisso, mas nos grandes países uma obra tem que ter um selo de sustentabilidade. Até nas grandes capitais do Brasil já tem vantagem em cima das outras. Agora vamos falar sobre o próximo tópico: definição e exemplo dos conceitos de resistência, equilíbrio, estabilidade, rigidez, durabilidade, economia, estética e estrutural. Equilíbrio. A estrutura, em sua totalidade, toda ela deve ser projetada de tal maneira que ela seja capaz de absorver todas as forças internas e externas e transmiti-las à fundação, de tal maneira que ela sempre se mantém em repouso, ou seja, ela tem que estar sempre em equilíbrio. Por mais que seja diferente o modelo dela, você pode ver que esses prédios parecem estar inclinados, mas mesmo assim eles estão em estado de equilíbrio, assim como esse modelo diferente de casas.
Estabilidade. Estabilidade é muito parecido com equilíbrio. Toda a estrutura, seu estado estável, não pode de equilíbrio, não pode ser alterado drasticamente pelas forças. Essa é a estabilidade da obra. A gente pode ver aqui que tem um equilíbrio estável e indiferente. Rigidez. As partes estruturais não podem apresentar grandes deslocamentos que comprometam sua funcionalidade. Como uma viga, ela não pode abaixar muito, entende? Elas têm que ser rígidas e aguentar as solicitações a quais são submetidas. Por exemplo, aqui são duas réguas diferentes. Essa é mais rígida que essa aqui não está acentuado, deslocamento acentuado em comparação à outra. Durabilidade. A estrutura deve sempre permanecer ao longo dos anos, ao longo do tempo, mantendo a sua qualidade a qual foi projetada. Eu coloquei essas imagens já para ver. Essa aqui são casarões do século 17 e 18 lá no Pelourinho, em Salvador. E esse é um casarão do século 19 no Ceará, em Fortaleza. Por mais que eles tenham sido reformados, sua parte de pintura ou um detalhe ou outro, sua estrutura continua sendo muito bem condicionada apesar de todo esse tempo. Principalmente as construções antigas, que eram feitas com muita segurança, com um dimensionamento muito grande. A economia. Economia, como eu já falei no projeto estrutural, ela é fundamental. Uma obra precisa ser rentável, ela não pode ter que buscar cada vez mais os preços baixos. E a estética, vou falar mais um pouco mais dentro no próximo tópico, mas a estética também é fundamental. Os clientes buscam sempre uma obra mais bonita, uma obra mais requintada. A gente pode ver aqui no Centro de Artes Visuais em Valência, o modelo da estrutura é bem diferente. Também aqui no Brasil, nesse hotel Alpestre, em Gramado. Agora vamos ao tópico. A estética é mesmo importante? Em que grau? Olha, a estética ela é um assunto importante. Se for se perguntar em qual grau ela é mais importante, vamos dizer que ela está abaixo de todos os outros pontos que eu já falei: estabilidade, funcionalidade, ou segurança, funcionalidade, economia. Mas mesmo assim ela não deve ser subestimada. O cliente sempre busca uma parte mais bela, uma coisa mais refinada, mais bem acabada, apesar do custo. Isso varia muito dos bolsos do cliente e do que ele quer. Não pode ser deixada de lado, mas também não pode se sobrepor às outras partes mais importantes. Aqui de lado nós temos a em Santiago Cantreva, uma parque de exposições, algo do tipo, e a Câmara dos Deputados do estado da Saxônia, na Alemanha. Definição de análise estrutural. A análise estrutural é um processo dentro do projeto estrutural que ele tende a determinar dentro de um projeto estrutural as forças internas e deslocamentos de uma determinada estrutura. O principal objetivo é analisar as características do futuro projeto estrutural, além de seus materiais, de sua geometria, para determinar as forças e os deslocamentos em cada ponto que estes serão submetidos. A partir disso,
constrói-se um projeto de geometria local e vai colocando cada vez as forças. É nesse estágio onde há o dimensionamento das partes das vigas, colunas, lajes e nervuras. É uma parte muito importante, que é aí onde verdadeiramente se projeta a nossa estrutura. Tipos de respostas mecânicas. As respostas mecânicas, elas são forças internas que são geradas devido a vários motivos, entre eles seu próprio peso, vibrações externas, o vento, entre outras. Tensões e esforços internos. São forças provenientes da própria carga, do próprio peso da estrutura, que geram forças e deslocamentos entre delas. Esforços internos, ou deslocamentos e deformações. Deslocamentos. Normalmente a estrutura, por mais estática que seja, ela sempre sofre um pequeno deslocamento. O mínimo é esse deslocamento, que às vezes geram rachaduras, devido ao movimento do solo ou à própria acomodação desta estrutura no solo. E as deformações são causadas por motivos semelhantes aos deslocamentos. Modos de flambagem. A gente viu... modos de flambagem. A gente vai ver mais lá na frente uma força chamada flexão. Essa força é a que gera um modo de flambagem. É uma deflexão lateral que existe quando o corpo é comprimido na forma axial, devido a forças submetidas a ele. Ela cria aquela famosa curva na maior dimensão de uma superfície. Por exemplo, uma determinada curva em uma viga reta, uma coluna, e a frequência natural e os modos de vibração. Todo objeto, toda estrutura, ela vibra naturalmente. As moléculas vibram. Toda molécula vibra, a não ser que esteja no estado de zero absoluto, temperatura, que é o 0 Kelvin. Então todas as moléculas vibram, todas as estruturas vibram com sua frequência natural. E pode vibrar em uma ou mais frequências. Essa é a frequência natural. Quando este objeto ele é submetido por algum agente externo, em uma de suas frequências naturais, dá-se o efeito de ressonância. Por exemplo, o vento. Se o vento vibra na mesma frequência que um corpo, ele vai aumentar essa amplitude, a amplitude dessa vibração, o que pode trazer resultados catastróficos, como o que aconteceu na ponte de Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, onde ela entrou em ressonância com o vento e, devido a forças de flexão, ela acabou sendo derrubada. Diferença entre o projeto estrutural e o real. A gente pode ver aqui que aqui é uma planta de um projeto, como ele vai ser realmente. Então, o projeto da estrutura real é o projeto de como vai ser mesmo o projeto estrutural, onde vai ter as vigas, onde vai ter as sapatas, as colunas, as lajes. E o modelo estrutural é um modelo matemático de simulação onde são aplicadas as forças. Nesse exemplo aqui há toda uma terminologia. Se você puder ver, aqui é a laje, que são as colunas e as vigas, e aqui são as forças a quais são submetidas, tanto as do seu peso, como essa aqui externa, que pode ser a ação do vento, que bate mais desse lado. Então esse é o modelo estrutural.
feito a fim de analisar quais as estruturas do prédio vão ser submetidas a quais forças e assim fazer sua análise. É muito importante isso dentro da análise estrutural. Aqui tem novamente uma estrutura real e aqui o modelo da estrutura, as forças que são aplicadas em cada parte, as colunas. A importância da computação na engenharia estrutural. Olha, a chegada da computação mudou todos os campos da ciência humana. Foi revolucionária, ou seja, na engenharia, com o auxílio de computadores, podemos fazer vários projetos em modelos computacionais e a partir deles fazermos realmente o que antigamente era feito por modelos de maquetes não tão bem precisos. Hoje em dia é feito em modelos computacionais que até mesmo como essa estrutura de edifício, devido a programas especializados, submetemos às forças, que são as partes mais escuras, e a partir daí podemos saber onde em uma estrutura estará mais forças e assim podemos dimensioná-la corretamente. Eu fico por aqui. Então, próximo assunto. Até mais.